Ela carregava 3 pratos, um sorriso e 10 anos de silêncio engolido. Ele chegou com gravata italiana, cartão black e a certeza de que dinheiro comprava o direito de humilhar. Mas naquela noite, dentro do restaurante mais badalado da cidade, diante de dezenas de testemunhas, a garçonete fez algo que ninguém esperava, e o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Marina Souza tinha 32 anos e mãos que contavam histórias. Calos nas pontas dos dedos de tanto carregar bandejas. Uma pequena cicatriz no pulso esquerdo, lembrança de um copo quebrado no primeiro mês de trabalho, quando ela tinha 18 anos e ainda achava que seria temporário. Temporário! Essa palavra tinha morado dentro dela por mais de uma década, como um hóspede que nunca foi embora. O restaurante se chamava Varanda Nobre. Ficava no 12º andar de um hotel boutique no centro expandido de São Paulo, com vista para a cidade que nunca dormia e cardápio que nunca tinha preço abaixo de R$ 200 por pessoa. Marina trabalhava lá havia 4 anos. Antes disso, tinha passado por uma churrascaria no ABC, uma rede de fast food que ela preferia não mencionar, um bistrô em Pinheiros que fechou do dia para a noite sem pagar os funcionários, e um café colonial em Moema onde a dona tinha o hábito desagradável de provar os pratos com a colher antes de servi-los. O Varanda Nobre era diferente. Não porque os clientes fossem melhores. Clientes ricos podiam ser tão mal educados quanto qualquer outro ser humano, às vezes mais, porque o dinheiro costuma dar às pessoas a impressão equivocada de que compraram também o direito ao desrespeito. Mas o restaurante tinha uma equipe boa. Roberto, o chefe, gritava na cozinha mas nunca com as garçonetes. Dona Fátima, a gerente, era severa mas justa. E os colegas de Marina, os 6 que dividiam o salão com ela nas noites de quinta a domingo, eram o tipo de pessoa que você aprende a amar sem perceber, à força de tanto dividir correria, gorjeta e o banheiro do staff. Naquela quinta-feira específica, o salão estava com 70% da capacidade. Uma boa noite, não uma noite excepcional. O ar-condicionado funcionava como devia. A playlist ambiente, jazz suave, sem letra, sem volume alto demais, preenchia os espaços entre as conversas. Marina estava no seu ritmo, aquele estado quase meditativo que os bons garçons desenvolvem depois de anos, atenção em tudo, esforço aparente em nada. Ela tinha 3 mesas sob sua responsabilidade naquela noite. A mesa 6, um casal comemorando aniversário de casamento, discretos, gentis, que já tinham pedido a sobremesa e estavam na segunda taça do espumante. A mesa 9, 4 executivos em jantar de negócios, 2 deles japoneses que visitavam o Brasil pela primeira vez e ficavam encantados com cada prato que chegava. E a mesa 12. A mesa 12 ficava perto da janela. Era a mais disputada do salão, a vista dali era melhor, os prédios iluminados se espalhando até onde os olhos alcançavam, São Paulo enorme e indiferente e linda do jeito que só as grandes conseguem ser. Reservas para a mesa 12 precisavam ser feitas com pelo menos uma semana de antecedência. O homem que se sentou na mesa 12 às 21h40 se chamava Henrique Albuquerque Fonseca. Marina soube o nome mais tarde. Naquele momento, ele era apenas um homem de uns 50 e poucos anos, terno cinza, gravata vinho, cabelo grisalho penteado para trás com gel, o tipo de aparência que combina com salas de reunião e campos de golfe. Ele veio acompanhado de uma mulher mais jovem. Marina calculou uns 30 anos, loira, bonita da maneira que parecia exigir manutenção constante, com vestido que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Marina. Eles se sentaram. Marina esperou o tempo adequado, não imediato, porque clientes precisam de um momento para se instalar, mas tampouco demorado, e se aproximou com o menu. Boa noite. Bem-vindos ao Varanda Nobre. Meu nome é Marina, e estou à disposição para esta noite. Posso começar trazendo água com ou sem gás, ou prefere ver a carta de bebidas? O homem não olhou para ela. Estava mexendo no celular. A mulher olhou para Marina com aquele sorriso ligeiramente desconfortável de quem percebe que o acompanhante está sendo rude, mas não sabe o que fazer a respeito. Marina esperou. Isso era parte do trabalho. Você aprende a esperar sem deixar transparecer que está esperando. Henrique, disse a mulher suavemente. Ele ergueu os olhos do celular, olhou para o menu que Marina segurava como se fosse um objeto levemente irritante, e falou sem olhar para ela. Água sem gás. E traz o sommelier. Não quero que você escolha o vinho. Era uma frase curta. Tecnicamente, não tinha nenhum palavrão, nenhuma ofensa explícita. Mas o tom, aquele tom específico, que Marina conhecia como conhece a própria respiração, aquele tom que coloca outra pessoa num nível abaixo do humano, como se você estivesse falando com um eletrodoméstico, esse tom ela reconheceu imediatamente. Claro, disse ela, com o mesmo sorriso profissional de sempre. Vou chamar o Marcos, nosso sommelier, em instantes.
Ela foi. Trouxe a água. Chamou Marcos. Marcos era um homem de 40 anos, barba bem aparada, o tipo de pessoa que fala sobre vinho com entusiasmo genuíno sem ser pretensioso. Ele foi até a mesa 12. Marina continuou seu trabalho nas outras mesas, mas o salão era pequeno e ela ouvia fragmentos. Esse Bordeaux de 2015 é excelente, mas se o senhor prefere algo mais encorpado. Você conhece de vinho ou está só repetindo o que leu no rótulo? Uma pausa. Marina, de costas para a mesa 12, sentiu o ar mudar um pouco. Tenho certificação da Court of Master Sommeliers, nível 2, disse Marcos, ainda com calma. Mas posso indicar algo mais simples se preferir. Pode trazer o Sassicaia 2017. E não demora. Marcos voltou para a adega. Marina cruzou com ele perto do balcão. Tipo difícil, ele murmurou, apenas para ela. Vi isso. Ela respondeu. O jantar prosseguiu. Marina tomava o cuidado habitual, presente sem ser invasiva, verificando os pratos sem interromper conversas. A mulher, que Marina nunca ouviu sendo chamada pelo nome, o homem a chamava às vezes de querida com uma inflexão que soava mais como apelido do que como carinho, era gentil quando interagia com Marina. Pedia por favor, agradecia, sorria com os olhos. O homem não. Quando o prato de entrada chegou, um carpaccio de polvo com vinagrete de maracujá, prato que o chefe Roberto levava muito a sério, ele olhou por alguns segundos e disse: Isso parece cru. É carpaccio, senhor, disse Marina. É servido dessa forma. A preparação inclui. Eu sei o que é carpaccio, ele a interrompeu. Estou dizendo que parece mal feito. Posso verificar com o chefe se o senhor preferir. Pode verificar sim. E pode ser rápida, porque não estou aqui para esperar enquanto a cozinha decide se vai fazer o trabalho direito. Marina foi até a cozinha. Roberto ouviu a descrição com a expressão de alguém contendo muita coisa. O carpaccio está perfeito, disse ele. Igual a todos os outros que saem daqui. Eu sei, disse Marina. Quer que eu vá lá falar com ele? Não. Deixa comigo. Ela voltou à mesa e informou educadamente que o prato havia sido preparado conforme a receita do chefe, mas que poderiam substituí-lo por outra entrada caso ele preferisse. Ele bufou, olhou para o prato e começou a comer sem responder. Até aqui, Marina estava bem. Ela tinha um sistema interno, desenvolvido ao longo de anos, para lidar com clientes assim. Uma espécie de compartimentalização emocional. Você coloca o que o cliente diz numa caixinha, fecha a tampa e abre só depois do expediente, se abrir. Não era supressão. Era sobrevivência profissional. O problema aconteceu com o prato principal. Marina havia anotado os pedidos com cuidado. Ele havia pedido filé ao ponto, com risoto de funghi e molho de vinho tinto à parte. Ela repetiu o pedido. Ele confirmou. Ela transmitiu à cozinha exatamente o que foi solicitado. O prato chegou perfeito. Marina o colocou à frente dele. Ele cortou um pedaço. Olhou. Cortou outro pedaço. Está mal passado. Marina olhou para o prato. A carne estava visivelmente ao ponto, rosada no centro, sem sangue, exatamente o que ao ponto significa. Ao ponto tem uma leve coloração rosada no centro. Senhor. É o padrão da... Eu sei o que é ao ponto. Ele a interrompeu novamente, e dessa vez o volume foi um pouco mais alto. Não muito, mas o suficiente para que a mesa ao lado, os executivos, que estavam numa conversa animada, fizesse uma pausa quase imperceptível. Eu pedi ao ponto, não pedi mal passado. Isso está mal passado. Ou você não sabe anotar um pedido. Anotei exatamente o que o senhor pediu. Então a cozinha errou. Vai lá e conta para eles que erraram. Posso levar o prato de volta e pedir que o chefe verifique. Com prazer. Com prazer. Ele repetiu as palavras dela com uma entonação levemente zombeteira, como se com prazer fosse uma afetação ridícula. Garçonete profissional. Então, e foi aqui que algo mudou, aqui que a caixinha interna de Marina começou a mostrar uma pequena rachadura. Ele se virou para a mulher ao lado e disse, num tom que pretendia ser baixo, mas que o silêncio relativo do restaurante carregou mais longe do que ele calculou. É o problema desse tipo de lugar. Contratam qualquer pessoa. Você vê a cara dela. Parece que nunca trabalhou num restaurante de verdade na vida. Marina ouviu. A mesa ao lado ouviu. Os dois executivos brasileiros olharam para ela rapidamente e depois desviaram o olhar. Aquele gesto instintivo de quem testemunha algo constrangedor e não sabe como reagir. O casal da mesa 6, que estava terminando a sobremesa, também ouviu. A mulher do casal franziu a testa. Marina pegou o prato. Ela foi até a cozinha. Roberto a viu entrar e soube imediatamente,
pela expressão dela, que algo havia acontecido. O que foi? Ela colocou o prato na bancada. Ele disse que está mal passado. Não está. Eu sei. Marina. Pode deixar, Roberto. Tá tudo bem. Mas Roberto a conhecia há 4 anos. Ele olhou para ela por um momento. Você não precisa engolir esse tipo de coisa. Todo mundo engole esse tipo de coisa. Todo mundo que trabalha aqui tem o direito de vir falar comigo ou com a Fátima se um cliente passar dos limites. Ele não passou dos limites. Ele só foi grosseiro. Grosseiro é passar dos limites. Marina não respondeu. Ela pegou o prato, pediu para o auxiliar de cozinha dar mais 30 segundos na carne na frigideira, não porque precisava, mas porque era mais fácil, e voltou para o salão. Ela colocou o prato na mesa 12. Ele não agradeceu. Cortou a carne, avaliou, e começou a comer sem dizer nada. O que, Marina havia aprendido, era a versão que os clientes difíceis usavam para sinalizar aprovação. Não reclamar era o máximo de elogio que você ia receber. Ela foi verificar o casal da mesa 6. Posso trazer a conta? Perguntou a mulher do casal, que se chamava Adriana, como Marina havia descoberto durante a noite. Claro. Marina começou a se afastar. Querida, disse Adriana, baixinho. Marina parou. O que ele disse foi horrível. Você está bem? Era uma pergunta simples. 3 palavras de preocupação genuína. E Marina, que tinha um sistema, que tinha uma caixinha, que tinha 10 anos de prática em não deixar essas coisas chegarem até ela, sentiu alguma coisa se mover lá dentro. Não o suficiente para aparecer no rosto, mas o suficiente para que ela soubesse que estava lá. Estou bem, disse Marina. Obrigada por perguntar. Ela foi buscar a conta do casal. O jantar na mesa 12 continuou. A sobremesa foi pedida, um petit gâteau, sem nenhum comentário específico durante o pedido, e chegou sem incidentes. Marina começou a acreditar que a noite terminaria sem mais problemas. Então ele pediu a conta. Marina trouxe a conta numa pequena pasta de couro, como era o padrão da casa. Ela a colocou sobre a mesa com um sorriso e disse que poderia processar quando ele estivesse pronto. Ele abriu a pasta. Olhou para o total. Fechou a pasta. Tirou um cartão do bolso e colocou sobre a pasta sem olhar para Marina. Ela pegou o cartão e foi até a máquina. O cartão foi aprovado. Ela voltou com o comprovante e a pasta. Foi então que ele fez a coisa que, mais tarde, todo mundo no restaurante descreveria de maneira ligeiramente diferente, mas com o mesmo núcleo de espanto. Ele abriu a pasta, pegou a caneta que Marina havia deixado ali, e no campo gorjeta, que era opcional, sempre opcional, um espaço em branco que os clientes podiam preencher ou não, ele escreveu um número. E então virou a pasta para Marina ver. R$1. R$1. Ele a estava olhando. Com aquela expressão específica, levemente divertida, que Marina reconheceu como a expressão de alguém que está esperando uma reação. Que quer uma reação. Que passou a noite inteira tentando arrancar uma reação e agora estava tentando de novo com uma ferramenta diferente. A mulher ao lado dele olhou para a pasta, olhou para Marina, e Marina viu algo no rosto dela. Não surpresa, não exatamente, mas uma espécie de vergonha envergonhada, como se ela conhecesse bem esse comportamento e não soubesse mais como se posicionar diante dele. O salão estava naquele estado de calma de fim de noite. Poucas mesas ocupadas. Vozes baixas. A música ambiente, sempre a música ambiente. Mas algo, aquela coisa intangível que acontece quando uma tensão se acumula num espaço fechado, fez com que as conversas ao redor diminuíssem de volume. Marina olhou para o número escrito na pasta. R$1. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, muito calmamente, ela fechou a pasta. Devolveu o cartão a ele. Tirou o bloco de anotações do avental, o bloco onde ela anotava os pedidos, pequeno, espiral, com a caneta presa na argola, e começou a escrever algo. O salão estava em silêncio. Não o silêncio ostensivo de quando as pessoas param de propósito para ouvir. O silêncio que acontece quando as pessoas estão tentando disfarçar que estão ouvindo. Marina terminou de escrever. Arrancou a folha do bloco. Colocou a folha sobre a mesa, na frente dele. E disse, com a mesma voz profissional, o mesmo tom que havia mantido a noite inteira. Obrigada pela visita ao Varanda Nobre. Tenha uma boa noite. Ela se afastou da mesa. Ele pegou a folha. Leu. E ficou em silêncio. A mulher do lado inclinou a cabeça tentando ler. Ele virou a folha para ela. Ela leu. E então fez algo que ninguém esperava. Ela soltou uma risada. Não uma risada social, não a risada de quem está sendo educado. Uma risada real,
curta, involuntária, o tipo que você não consegue segurar. O homem a olhou. Ela cobriu a boca com a mão, mas os olhos continuavam rindo. Marcos, o sommelier, que estava arrumando a adega perto do balcão e havia observado a cena com atenção, cruzou os braços e esperou. Roberto havia saído da cozinha. Coisa rara, ele raramente saía da cozinha durante o serviço, e estava parado na entrada do salão, fingindo verificar alguma coisa num tablet, mas claramente de olho na mesa 12. Dona Fátima estava na hostes, perto da entrada, e havia visto a sequência de eventos com expressão indecifrável. O homem na mesa 12 dobrou a folha. Colocou no bolso. Levantou-se. Não disse nada. A mulher se levantou também, pegou a bolsa. Ela passou perto de Marina, que estava reorganizando talheres numa bandeja perto da parede, e parou por um brevíssimo segundo. Foi muito bom, disse ela, baixinho. O jantar. Tudo. Marina assentiu. O casal saiu. A porta se fechou. Então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, o salão voltou a respirar. As conversas retomaram. A música voltou a existir. Marcos veio até Marina. O que você escreveu? Marina estava dobrando um guardanapo de tecido com aquela precisão mecânica que desenvolve depois de milhares de repetições. Uma coisa. Marina. Ela olhou para ele. Tinha um sorriso leve no canto da boca. Escrevi o telefone do restaurante. Ela dobrou o guardanapo. Embaixo, escrevi: caso o senhor queira ligar para reclamar do serviço, será um prazer atendê-lo. Caso não queira, também será um prazer. Marcos a olhou por um segundo. Depois soltou uma gargalhada. Não era uma gargalhada de deboche. Era aquela gargalhada específica de quem entendeu exatamente a precisão cirúrgica do gesto. A elegância de não ter dito nada que pudesse ser considerado desrespeitoso. A escolha deliberada de responder à humilhação com uma forma de cortesia que era, ao mesmo tempo, completamente inatacável e absolutamente devastadora. Roberto, da entrada do salão, ouviu a risada de Marcos e caminhou até eles. Marcos explicou. Roberto ficou em silêncio por um segundo. Depois acenou com a cabeça devagar, como quem reconhece algo bem feito. Vai constar no relatório que o cliente saiu satisfeito, disse ele, e voltou para a cozinha. Mais tarde, muito mais tarde, Marina estava sentada no vestiário com Juliana, colega de turno, as duas descalças, os sapatos sociais do lado, tomando café ruim de cápsula numa máquina que o restaurante mantinha exclusivamente para a equipe. Você tá bem? Perguntou Juliana. Tô. De verdade. Marina pensou por um momento. O café estava quente, pelo menos. Lá fora, São Paulo continuava acontecendo, indiferente e constante. Sabe o que é engraçado? Disse ela. Não é a primeira vez que alguém me trata desse jeito. Vai ser longe de ser a última. Ela bebeu o café. Mas é a primeira vez em muito tempo que eu não engoli calada. Fiz alguma coisa. Uma coisa pequena. Pequena é o começo de tudo. Juliana a olhou. O que aconteceu com a gorjeta de R$1? Deixei na pasta. Sério. Não ia pegar uma coisa que foi dada assim. Juliana ficou quieta por um momento. Você sabe que tem gente que vai dizer que você foi imprudente. Que podia ter perdido o emprego. Podia. E valeu de qualquer jeito. Isso ficou no ar entre elas por um momento, junto com o cheiro de café e o barulho distante da cozinha sendo limpa. A Fátima vai te chamar amanhã, disse Juliana. Com certeza. Eu sei. O que você vai dizer? Marina colocou o copo vazio na bancada. A verdade. Que o cliente foi desrespeitoso a noite toda, que eu mantive meu profissionalismo do começo ao fim, e que quando ele me provocou uma última vez, respondi com cortesia e com o número de telefone do estabelecimento. Juliana considerou isso. Isso é tecnicamente impecável. Eu sei. Você planejou isso? Não. Saiu. As melhores coisas sempre saem. Na manhã seguinte, Marina foi chamada à sala de Dona Fátima às 10 da manhã. Dona Fátima era uma mulher de 60 anos, cabelos brancos cortados curto, óculos de grau que ela tirava quando estava prestes a dizer algo importante. Ela havia trabalhado em restaurantes por mais de 30 anos e tinha a postura de alguém que já viu praticamente tudo. Ela apontou para a cadeira do lado oposto à mesa. Marina sentou. Dona Fátima colocou as mãos sobre a mesa. Eu fui informada do que aconteceu ontem à noite na mesa 12. Sim. Pelo Marcos, pela Juliana e pelo Roberto. Ela tirou os óculos. E pelo próprio cliente. Marina ergueu as sobrancelhas levemente. Ele ligou. Esta manhã.
Dona Fátima teve uma expressão que Marina não soube classificar imediatamente. Disse que a garçonete havia sido impertinente. Eu disse: tenha uma boa noite. Eu sei o que você disse. O Marcos me contou tudo, incluindo o que você escreveu no papel. Silêncio. Disse Marina, porque parecia necessário dizer alguma coisa. Dona Fátima voltou a colocar os óculos. Abriu uma gaveta. Tirou um envelope pequeno e o colocou sobre a mesa em direção a Marina. Marina o olhou sem pegar. O que é isso? Gorjeta, disse Dona Fátima. Marina a olhou. Não entendo. 6 funcionários desta casa, eu, o Roberto, o Marcos, a Juliana, o Paulo e a Cecília, decidimos, de forma independente e sem que ninguém pedisse, que a gorjeta que esse homem deveria ter deixado era nossa responsabilidade coletiva deixar. Ela fez uma pausa. Está ali. Marina não disse nada por um momento. Dona Fátima, isso não é necessário. Não é uma questão de necessidade. É uma questão de princípio. A gerente a olhou diretamente. Você manteve a compostura numa situação em que poucos manteriam. Representou este restaurante exatamente como eu esperaria. E respondeu a uma provocação de uma forma que foi, a um só tempo, completamente profissional e absolutamente perfeita. Marina olhou para o envelope. Quanto tem aí? R$ 240. 40 de cada um. Isso é demais. É uma decisão coletiva. Você vai ofender 6 pessoas se não aceitar. Marina ficou em silêncio. Lá fora, o restaurante estava em preparação para o almoço. Barulhos de louça, cheiro de mise en place, vozes na cozinha. E o cliente? Disse ela. Vai voltar. Dona Fátima tinha uma expressão que Marina agora reconhecia. Era a expressão de alguém que havia dito algo durante uma ligação telefônica de que estava discretamente orgulhosa. Ele disse que nunca mais voltaria e que escreveria uma avaliação negativa. E a senhora disse? Disse que lamentávamos que a experiência não houvesse sido completamente satisfatória, que o Varanda Nobre preza pelo conforto de todos os clientes, e que nossa equipe é treinada para tratar cada pessoa com o máximo respeito. Isso foi educado. A segunda parte foi mais interessante. Dona Fátima entrelaçou os dedos sobre a mesa. Eu disse que, por coincidência, havíamos recentemente implementado uma política de registro detalhado de incidentes no salão, e que o ocorrido na mesa 12 havia sido documentado com riqueza de detalhes por 3 funcionários independentes. Que ficávamos muito à vontade se ele quisesse deixar uma avaliação, e que estávamos igualmente à vontade para compartilhar a documentação interna com quem quer que fosse pertinente. Marina a olhou. A senhora o ameaçou. Absolutamente não. Eu o informei. Há uma diferença muito importante entre as duas coisas. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio do salão na noite anterior. Aquele tinha sido pesado, carregado de tensão. Este era leve. Quase divertido. Ele vai escrever a avaliação? Perguntou Marina. Não acho. Pessoas que se comportam como ele em público raramente querem que esse comportamento seja documentado em outro lugar. Marina pegou o envelope. Colocou no bolso do avental. Obrigada. Não. Dona Fátima abriu a gaveta de volta. Obrigada a você. Por lembrar todos nós aqui do que é dignidade no trabalho. Ela gesticulou em direção à porta. Agora vai. O almoço abre em 40 minutos e eu preciso que alguém verifique se a mesa 8 está arrumada direito. Marina levantou. Foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Dona Fátima. HM. A senhora sabia que eu ia fazer aquilo? Antes de acontecer, a gerente a olhou por cima dos óculos. Não sabia que você faria aquilo especificamente, mas sabia que você eventualmente faria algo. Uma pausa. Pessoas como você sempre chegam num ponto em que o silêncio não serve mais. Marina abriu a porta. Bom dia, Dona Fátima. Bom dia, Marina. 3 semanas depois, uma avaliação apareceu no perfil do Varanda Nobre numa plataforma de reservas online. 4 estrelas de 5. Escrita por uma usuária de nome C. Rodrigues. Dizia o seguinte: ambiente impecável, comida excepcional. O serviço foi o destaque da noite, especialmente a garçonete Marina, que demonstrou mais classe e profissionalismo do que qualquer pessoa que eu já vi num restaurante. Voltarei com certeza, desta vez acompanhada de pessoas melhores. Roberto a encontrou imprimindo a avaliação na impressora do escritório administrativo. O que você vai fazer com isso? Ele perguntou. Nada. Ela dobrou o papel. Colocou no bolso. Só queria ter.
Ele a olhou com aquela expressão de chefe satisfeito que ela raramente via, porque Roberto reservava essa expressão para coisas que ele considerava verdadeiramente bem feitas. Você tem um futuro brilhante nesse ramo, sabia? Sei não. Ela colocou o avental. Mas sei que tem uma mesa 6 para arrumar antes do meio-dia. E foi. Algumas histórias não têm reviravolta dramática. Não tem momento em que o vilão é exposto ou o herói é aplaudido de pé. Tem, em vez disso, algo mais raro e mais real. Uma pessoa que encontrou, no exato momento em que precisava, a versão dela mesma que não estava mais disposta a ser pequena. Não por raiva. Não por revanche. Mas porque a dignidade, uma vez que você decide que ela é sua, não dá para devolver. Marina Souza chegou em casa naquela noite e dormiu bem. Isso, às vezes, é o final que importa.